Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 52. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E a nossa intenção é, com essa ferramenta, disponibilizar para você, te auxiliar, facilitar a sua leitura e compreensão dos textos bíblicos para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. Bom, como sempre, nós começamos lendo o texto, né? E agora não vai ser diferente. A gente vai ver Atos capítulo 24, verso 1 até o 27, que Deus nos abençoe nesse labor, né? Bom, primeiro do verso 1 ao 9 diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu proveniente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Elias interveio, e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Bom, vamos lá. Então, só para a gente poder lembrar um pouquinho, né? Porque o texto começa dizendo que 5 dias depois. Depois do quê? O que houve antes desses 5 dias, né? O que aconteceu e tal. Lá no finalzinho do capítulo 23, então nós vimos aí Paulo sendo conduzido à noite, acompanhado lá por 470 soldados do exército, levado até Félix, né? Lísias tinha mandado, o comandante Cláudio Lísias tinha mandado para proteger Paulo, porque ali havia uma movimentação para que ele fosse morto, né? Durante uma organização que ele deveria ter que se apresentar ao Sinédrio, tal, de última hora, queriam perguntar algumas coisas a mais, isso foi sugerido por alguns homens, isso foi acatado pelo Sinédrio, só que o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso, levou isso lá para Paulo, Paulo mandou ele para Lísias, para Cláudio Lísias, o comandante romano, e então ele preparou essa saída rápida de Paulo para que ele fosse para Cesareia e fosse apresentado a Félix junto a uma carta. Então foi entregue essa carta, ele foi apresentado, né, entregue a Félix. Félix prendeu o Paulo numa prisão domiciliar, assim, com uma certa liberdade, né, por ser cidadão romano. Paulo ficou nessa situação e disse assim: olha, eu só vou julgar o seu caso, né, Félix disse, quando vierem então os seus acusadores. Então, depois dessa confusão lá em Jerusalém, buscou proteger, isso aí aconteceu, né? Cláudio buscou proteger ele e isso acabou acontecendo. Então, isso foi o que houve, tá? Isso foi o que houve. Essa é a nossa introdução para a gente poder entender que depois desses 5 dias, ou seja, 5 dias depois de que Paulo foi entregue a Félix e foi preso. Então, quem vai? Ananias, Tértulo e outros. Esses outros são anciãos, tá? Anciãos judeus, talvez ali parte do Sinédrio. Então, uma comissão saiu de Jerusalém para acusar Paulo em Cesareia. Tértulo, quem era? Era um advogado. E quem era um advogado nessa época? Era um orador que provavelmente era judeu e que conhecia sobre as leis romanas. Por que provavelmente era judeu? Porque a gente percebe que ele se inclui, ele diz nossas leis. Então ele, como um orador, é provável que ele não fosse só alguém que se envolve na causa do seu cliente, né, mas que fosse alguém que falasse por causa própria,
ali. Só que ele era alguém conhecedor das leis romanas e era um porta-voz, um orador, alguém que falava bem, que argumentava bem, conhecia essas leis para poder defender, né? Ou seja, se colocar ali no lugar, na verdade não é nem de defesa, mas de acusação aí de Paulo em favor dos judeus, ok? Então Ananias era o sumo sacerdote, aquele que nós vemos lá no capítulo 23, que manda bater na boca de Paulo, e Paulo não sabia que ele era sumo sacerdote, tá? Enquanto ele está sendo acusado pelo Sinédrio. Então a autoridade maior sobre as questões religiosas. Ele era a autoridade maior sobre essas questões religiosas, como aquele que estava acima dentro do Sinédrio, eram 70 mais o sumo sacerdote. Então era como que ele estando acima até daqueles demais, ok? E os outros que eram certamente, aí, como eu disse, eram anciãos e certamente parte do Sinédrio. E aí começa dizendo, quando Tértulo vai apresentar a sua causa, né, a sua acusação a Paulo, ele começa chamando, olha, excelentíssimo Félix. Essa é uma linguagem que reconhece uma autoridade, né? A gente vê isso, por exemplo, na própria, a mesma expressão é usada por Lucas no início de Atos e do seu evangelho, né? Quando ele fala, ó, excelentíssimo Teófilo. Então era uma linguagem culta, era uma linguagem formal para se apresentar diante de uma autoridade. Então o orador inicia aí o seu discurso reconhecendo essa autoridade de Félix e elogiando o seu governo, que segundo Tértulo havia trazido paz e prosperidade, né? Ou seja, as reformas àquela região. Então ele começa elogiando, dizendo, olha, eu tenho acompanhado, nós temos acompanhado o que você tem feito, nós somos gratos por isso, nós reconhecemos os seus feitos. Essa não é uma simples bajulação, mas é a maneira formal de tratar esses assuntos, assim como é facilmente visto hoje em documentos oficiais. Não a questão do, olha, o que você tem feito e tal. Não necessariamente isso, mas o dizer excelentíssimo, reconhecer essa autoridade. Bom, a seita dos nazarenos, né, colocado aí como uma seita, essa Paulo, como se Paulo fazendo parte, sendo um dos principais da seita dos nazarenos, dos sectários, né, daquela seção dentro do judaísmo. Então a seita nesse sentido era, por exemplo, como era a seita dos fariseus. Então era um grupo ali dentro do judaísmo. Então uma das formas como os cristãos eram conhecidos, né, reconhecidos nessa época, em favor de Jesus ter nascido em Nazaré. E ali os discípulos mais próximos de Jesus, principalmente, né, eram todos da região ali da Galileia, né, onde Nazaré estava inserido. Ele nasceu em Belém, da Judéia, mas cresceu em Nazaré, ali com seus pais, na região da Galileia. Tértulo aponta suas acusações contra Paulo, dizendo que ele é culpado de ser um dos principais líderes da seita, ser um perturbador que promove tumultos ou sedições, revoltas, né, e que tentou profanar o templo. Então essas são as acusações que o Tértulo faz contra Paulo. Sabemos que em parte as acusações de Tértulo são verdadeiras. Em parte, tá? A gente pode falar um pouquinho o que isso é em parte, porque depois quando Paulo for fazer a sua justificativa, né, quando Paulo for fazer a sua defesa, ele vai dizer que essas acusações são falsas. Então por que essas acusações são verdadeiras de certo modo, né? Ele afirma também que eles, os judeus, com amparo legal dentro de sua liberdade, agiram conforme a lei, mas o comandante Lísias tirou Paulo à força e não os deixou cumprir sua lei. Então, tá vendo que além da acusação de Paulo, tem uma pontada aí acusando a Lísias também de ter agido, ter usado de força, sendo que eles estavam dentro da sua liberdade religiosa. Então, o que nós vemos nessa situação é, além de uma série de acusações contra Paulo, uma tentativa maliciosa de colocar Félix contra Lísias. Percebe a estratégia?
por este não cumprir com a liberdade dos judeus, respaldada pela lei romana, porque a lei romana dava essa liberdade. Os assuntos religiosos eram resolvidos dentro desse ambiente. Então eram 2 tribunais. Um era para os assuntos romanos, assuntos políticos, e o outro, que era o Sinédrio, para os assuntos religiosos. Então está dizendo, olha, dentro da nossa liberdade, o Lísias tirou ele à força. Mas nós já vimos toda essa história lá atrás, como foi que ela aconteceu, como eles agiram com violência, e na verdade foi Lísias que veio e tirou Paulo e salvou Paulo. Apesar de que depois, para poder investigar Paulo, ele iria açoitá-lo, e Paulo, depois que se apresenta como cidadão romano, não é açoitado, mas a gente vê que não é dessa forma. E outro, o Sinédrio, ele é malvado, ele é malicioso, porque quando aqueles homens, acho que 70 homens, não me lembro bem, mas que queriam depois criar aquela emboscada para poder matar Paulo enquanto ele estivesse no caminho da torre de Antônia até o Sinédrio, quando ele fosse nesse caminho, eles matassem ele no caminho. O Sinédrio topou isso. Tá? E outra, quando ele foi levado para ser julgado lá no Sinédrio, que ele apanhou na boca, ele foi levado por curiosidade de Lísias. Ele não foi levado porque o Sinédrio pediu. Então, mas vamos voltar lá. O que são verdadeiros em parte essas acusações? Que as afirmações de Paulo provocaram essas coisas. Não foi Paulo quem provocou. Por isso é verdade em parte, mas foram as afirmações de Paulo que provocaram. Não foi Paulo que foi lá promover, não era a intenção de Paulo promover tumulto, não era a intenção de Paulo provocar. Paulo simplesmente falou, afirmou aquilo que cria. Paulo simplesmente pregou aquilo que cria. E quando ele chegou em Jerusalém, ele nem ficou falando nada. Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou quieto e fez de tudo para não causar esse tumulto. Quando ele pega lá aqueles rapazes que iam fazer a sua dedicação no templo, ele pagou pelo corte de cabelo, pagou pelo sacrifício. Então, ele mesmo fez justamente, e aí orientado pelos presbíteros da igreja lá em Jerusalém, justamente ele fez isso para evitar essa confusão. E acabou que não deu certo. Tá? Então é verdadeira nesse sentido. Bom, os judeus concordaram. A ida dos demais anciãos era justificada pela necessidade de testemunhas. Então, quando Tértulo, como o orador, como o advogado, como porta-voz dos judeus, conhecedor da lei romana, vai lá e faz o seu arrazoado, vai lá e apresenta a sua causa perante Félix, o governador de Cesareia, ele vai lá e fala isso, e aí ele diz assim, olha, nós temos prova. E qual é a prova que nós temos? A prova que nós temos são as testemunhas que nós trouxemos conosco. Anciãos, provavelmente todos parte do Sinédrio, ou seja, o julgamento era interno e a prova desse julgamento estava ali entre eles. Então eles fazem essa jogada, essa era a necessidade de levar esses homens até lá. Bom, acabou essa apresentação, a acusação contra Paulo. E aí nós vamos ver agora do verso 10 ao 21. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, então agora ele falou para Paulo, assinalou. Paulo declarou, sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo. Tá vendo? Nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens.
Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então essa foi a defesa de Paulo. Félix fez um sinal, deixou com que Paulo falasse, e ele então fez também todo aquele caminho de formalidade, a sua apresentação, sem bajulação, mas mostrando confiança, né? Então, diferentemente das bajulações dos judeus, o Paulo cumpriu a cartilha de formalidade, sendo sucinto e honesto em relação a Félix, que, segundo Paulo, depois de ter passado por outros julgamentos envolvendo os judeus, já sabe lidar com eles e, por isso, de bom grado, ele apresenta a sua defesa. Ele fala, o senhor é juiz aqui há muito tempo nessa nação. Então, conhece bem o povo que me acusa. Então, por causa disso, né, de bom grado, eu apresento a defesa. Então ele mostra confiança em Félix, não necessariamente pelo caráter, mas pela percepção de Félix, porque Félix está acostumado com aquele povo. Então vamos lá, né? Facilmente poderás verificar. Isso é o que Paulo começa dizendo. Então Paulo apela para as provas. Afinal, pela lógica do julgamento, não bastaria ouvir somente acusações sem provas. O que eles estão trazendo de prova ali? Eles estão trazendo de prova um grupo, são testemunhas, né? Um grupo que fazia provavelmente parte lá do Sinédrio, um grupo de judeus. E o Paulo está dizendo assim, não, isso aí não prova não, tá? Não prova. Quem poderia provar, quem poderia me acusar, seriam os judeus da Ásia, porque eles foram os que viram. Cadê eles? Né? Isso que ele vai dizer mais à frente. Então ele começa dizendo, olha, pela lógica, cadê as provas? Acusação sem provas não vale nada. Paulo então nega as acusações de que partiu dele qualquer ação sediciosa ou que promovesse tumulto. Então não partiu dele o tumulto, não partiu dele sedição. Não. Sequer, é interessante porque sequer Paulo faz essas afirmações, né, que poderiam provocar isso. Simplesmente o reconheceram de algo que ele fez fora dali. Paulo afirma sua fé, sendo historicamente a mesma dos judeus que o acusavam, e que por isso cria na ressurreição. E quanto a isso, afirmou ter bradado em pleno julgamento. Então, o Paulo está dizendo assim, eu tenho a mesma esperança desses homens quanto à ressurreição. Eles não têm do que me julgar. Eles não têm do que me acusar. Eles não têm condições. Assim, mas ele assume, eu sou parte do caminho, eu creio sim no caminho, mas eu estou ligado ao caminho pela linha histórica da fé desse povo. Por quê? Porque eles esperavam o Messias, e ele crê nesse Messias. Então Paulo não desvincula sua fé do judaísmo. Tá? Paulo não desvincula sua fé do judaísmo. Mas ele vê uma completude nisso, né? Ele afirma também ser verdadeira acusação sobre pertencer ao caminho, outra forma como eram conhecidos, né? Não só dos nazarenos, mas do caminho. Afirma que a nomenclatura de seita é por parte de seus acusadores. Então ele está dizendo, essa seita, ou seja, um grupo à parte ali dentro, isso aí é dos meus acusadores, porque o que eu creio é nessa linha histórica, tá? E aí ele afirma, né? Ó, eu cheguei lá, se tem alguma coisa para eles me acusarem, porque eu cheguei lá e realmente bradei que se havia um motivo deles estarem me julgando no Sinédrio, era por causa da minha afirmação de que eu creio na ressurreição de justos e injustos, eu creio na ressurreição de todos os homens.
E isso provocou um tumulto lá, porque os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus sim, e os escribas faziam parte dos fariseus e tudo isso, né? Acho que você deve se lembrar se você viu o estudo anterior. Se não, vai lá. Judeus da Ásia, foi o que ele apelou. Paulo foi reconhecido e acusado enquanto estava no templo por judeus da Ásia. Ele agora recorre a esses homens que o capturaram em ocasião cultica no templo. Para saber a verdade é preciso ir às fontes, e a fonte de acusação de Paulo eram os judeus da Ásia, não eram os do Sinédrio. Perceba que Paulo não teme e nem nega a verdade, mas ele apela a ela. Paulo apela à verdade. Paulo vai à verdade. Ele fala assim, olha, eu não estou aqui com medo. Eu estou aqui pela verdade. Tem motivo de me acusar? É verdadeira? Tem justificativa? É provada? Estou aqui pela verdade. Sabe quem pode me acusar? Os judeus da Ásia. Eles que me conheciam lá na Ásia. Eles que viram minhas afirmações lá na Ásia. Cadê eles? Então tem que trazer eles aqui. E não esses que vieram. A não ser... Então Paulo afirma que se alguém poderia acusá-lo, deveriam ser os judeus da Ásia, que o agarraram e promoveram o tumulto que o levou ao Sinédrio. Ele afirma também que se aqueles acusadores ali presentes quiserem acusá-lo, o único motivo, e isso ele não nega, é afirmar a sua fé na ressurreição de todos os homens. Quando Paulo faz esse apelo, ele afirma que isso já não é um assunto romano, mas dos judeus, pois era assunto religioso. Então, isso eu já tinha falado, né, a respeito dessa afirmação, mas isso aqui ainda não havia sido pontuado. Quando Paulo faz essa afirmação, ele está jogando isso, ele está tirando isso de Roma, ele fala, isso aqui já não é assunto romano, porque não envolve política. Esse assunto aqui é um assunto religioso, é um assunto nosso, tá? E tem que ser resolvido ali, entre nós. E de fato, o Félix sabia disso. Por isso, Félix não condena Paulo. Por isso, depois, nos capítulos mais à frente, nós vamos ver que Paulo só vai parar em Roma, só vai chegar a César, porque Paulo pede isso, tá? Porque ninguém conseguiu acusar Paulo e apontar que Paulo fosse um criminoso ou alguém que se rebelasse contra Roma. Então, tanto é, né, a prova de que isso é verdade. Versos 22 ao 27, para a gente poder já ir finalizando. Então, após eles acusarem Paulo, após Paulo fazer a sua defesa, Félix agora vai fechar o cenário, vai definir. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Bom, vamos lá. Então, Félix tinha bom conhecimento do caminho. O texto já começa dizendo isso, né? Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Então, Lucas afirma que Félix conhecia sobre a fé cristã. Certamente parte desse conhecimento vinha por sua esposa Drúzila, que era judia. Félix fora casado 3 vezes com mulheres de família da realeza. Drúzila, que anteriormente fora mulher do rei Emesa, um pequeno estado do rei de Emesa, né, um pequeno estado da Síria, deixou seu marido por persuasão de Félix e casou-se com ele. Drúzila era filha do rei Herodes Agripa I.
Então, de onde vinha esse conhecimento de Félix? Nós não sabemos exatamente, mas, segundo estudiosos, e segundo o que o texto vai dizer lá no verso 24, né, quando afirma que Drúzila era judia e Félix vai com ela para poder saber mais a respeito da fé cristã com Paulo. Então, a partir dessa afirmação do verso 24, a partir desse comentário aí dos estudiosos, é que nós chegamos a essa possibilidade. Não é uma afirmação, mas é uma possibilidade. Aqui a afirmação é o que Lucas traz, que Félix conhecia sobre o caminho, ele tinha conhecimento a respeito do caminho. Não sabemos o nível desse conhecimento, mas o que Lucas diz é que ele era bom. Mas ele não era tão bom assim também, ao ponto de que ele não precisasse de explicações. Tanto é que ele vai até Paulo para poder saber. Né? Então isso vem provavelmente de Drúzila. Por quê? Porque Drúzila era judia. Drúzila, que era filha aí do rei Agripa, né? Herodes Agripa I, irmã de Herodes Agripa II, que nós vamos ver aí lá por volta do capítulo 26, tá? E também em julgamento de Paulo. E essa questão é interessante, né, de Drúzila, que, como eu já falei anteriormente, toda vez que aparece um nome desse, a gente precisa ir atrás de toda a informação que nós temos a respeito desses personagens, né, dessas pessoas que aparecem aí. Então a Drúzila ela era casada com o rei de Emesa, que era um pequeno estado da Síria. E aí entra um comentário, eu até não coloquei, mas entra um comentário interessante de que Félix, assim que ela se casou, Félix se interessou por ela. E aí ele usou de Simão, aquele cara que aparece lá atrás em Atos, né, que tentou comprar o poder do Espírito, né? Então esse Simão, o mago, Félix usou dele para poder ir lá forçar. Eu coloquei por que ele aí que ele, como foi a palavra? Estou tentando achar aqui. Que ele usou de persuasão, né, para poder casar com Drúzila, mas o mais provável é que ele tenha usado de força mesmo e usou do convencimento lá de Simão o mágico para poder criar toda essa situação, né? Bom, deu uma embananada aqui, mas eu acho que você conseguiu entender. Bom, quando chegar o comandante Lísias, Lucas não menciona a chegada de Lísias e nem se ouve de fato tal julgamento até a saída de Félix. O que mais parece é que Félix aí usou assim, não, vou deixar o Lísias chegar e eu faço esse julgamento de vocês. Mas nunca chamou o Lísias, ao que parece é isso, né? Porque no finalzinho do capítulo ele ficou enrolando, porque ele sabia que não precisava manter o Paulo preso, porque a questão não era romana, e ele segura isso lá. Paulo fica preso ali por 2 anos, só para ele poder deixar os judeus também satisfeitos, né? E mais mantém lá as liberdades de Paulo. O mais provável, então, é que, vendo não ter justificativas para prender Paulo, mas sabendo que o mantendo preso agradaria os judeus, teria uma oportunidade de suborno, que também é o que o texto diz, da parte de Paulo, ou de seus seguidores, resolveu mantê-lo sob custódia, porém com certa liberdade. Ele visava essas duas coisas, ter algum benefício com isso. Um benefício que ele já tinha mantendo Paulo preso era alegrar os judeus. Então aí ele não tinha, viu? Eu quero deixar isso claro, ele não tinha uma boa reputação, apesar de Tértulo, o advogado, chegar dizendo, nós somos gratos e tal, ele não tinha uma boa fama entre os judeus. Félix não era assim respeitado entre os judeus. Então, essa era uma das formas dele ser bem visto, ou tentar ser bem visto pelos judeus. Tanto é que depois que ele vai ser substituído por Festo, né, é porque, eu acredito que eu vou falar isso daqui a pouquinho, ele vai por má administração, ele é acusado pelos judeus por má administração. Então ele tenta, e aí outra forma que ele tenta se beneficiar é tentar subornar, né? Então o texto diz aqui, Lucas coloca que ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Então que Paulo, ou que algum dos que seguiam Paulo oferecesse algum dinheiro para ele poder libertar.
Ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Paulo tem a oportunidade de pregar para o governador e sua esposa, que apesar de saberem sobre os do caminho, não tinham clareza sobre as nuances da fé. Nessa oportunidade, Paulo fala sobre justiça, domínio próprio e ira vindoura. A abordagem de Paulo parece ter sido moral e certamente o propósito era evangelístico, deixando qualquer que fossem seus ouvintes como indesculpáveis perante o Deus. A justiça, nesse caso, aponta para o Cristo, que é em quem a justiça de Deus é feita e o homem é reconciliado, em quem o homem é reconciliado com Deus. Ao tratar desses temas, Félix se assustou e pediu que parasse, pois já era suficiente para o momento. Então, Paulo aproveita essa oportunidade para poder evangelizar. E que conteúdo era esse de evangelização? Era esse aspecto moral. Esse aspecto moral coloca qualquer que seja o ouvinte em uma posição indesculpável perante Deus. Tá? E aí, então, ele apresenta a justiça de Deus. E que justiça é essa? Justiça que é feita em Cristo, em quem há reconciliação, em quem há perdão de pecados. E aí depois vem Pórcio Festo. Né? Paulo foi mantido preso por Félix durante 2 anos, mesmo sem motivos, como eu já afirmei, pois Félix esperava conseguir algum suborno. Durante esse tempo, Paulo pôde escrever alguns documentos e receber visitas e cuidado de seus amigos, enquanto Lucas pesquisava e produzia seu evangelho e partes de Atos para Teófilo. Félix foi chamado por Nero, acusado pelos judeus de má administração. Em seu lugar ficou Festo, um romano que pertencia ao clã dos Pórcia, uma família nobre de Roma. Ao contrário de Félix, Festo era um homem sábio e honrado. Né? Então a diferença aí de caráter de Félix para Festo, que veio ocupar o seu lugar de governo. Aí esse ponto interessante, porque Paulo, nesse tempo em que passou esses 2 anos, ele escreveu algumas epístolas, ele escreveu algumas cartas que nós temos hoje compondo parte do que nós chamamos de Novo Testamento. Né? E são cartas interessantes de teologia profunda, né? Porque ele teve tempo para isso. Paulo ele estava preso, mas ele teve ali uma certa liberdade, um certo privilégio, né, nesse tempo. Os amigos podiam cuidar dele, podiam manter esse contato. E Lucas aproveitou para poder ir pesquisar. Lucas foi atrás de fontes, foi encontrar com as pessoas da época de Jesus que estavam vivas. Lucas foi atrás de estudar documentos para escrever para Teófilo o seu primeiro documento, que foi o Evangelho, e levantar dados que compõem principalmente o início desse segundo documento que estamos estudando, que é Atos dos Apóstolos. Tá? Tudo isso foi feito nesses 2 anos. Bom, em síntese, o que nós vimos hoje? A chegada do sumo sacerdote Ananias, o advogado Tértulo e alguns anciãos dos judeus para acusarem Paulo perante o governador Félix. Nós vimos os detalhes da acusação e a firme defesa que Paulo fez sobre sua inocência, não negando pertencer ao grupo do caminho e afirmando crer o mesmo que os judeus dos quais se considerava parte. Pediu provas para um julgamento mais honesto, solicitando seus acusadores, os judeus da Ásia, e afirmando que a única coisa passível de acusação pelo Sinédrio era sua fé na ressurreição de todos os homens. Vimos também a postura de Félix, adiando o julgamento e mantendo Paulo preso, com as devidas liberdades de um cidadão romano, visando o quê? Cair na boa fama dos judeus e tentar conseguir algum suborno por parte de Paulo e seus seguidores. Paulo, pregando para Félix e Drúzila, sua esposa, assim como a expectativa de suborno da parte de Félix e a sua substituição por Pórcio Festo. E na prática? Bom, na prática nós temos aí pelo menos 3 coisas. A primeira delas, o cristão ama a verdade e não a teme, antes luta para que seja conhecida. Paulo usou de sabedoria em seu discurso de defesa e em momento algum manipulou qualquer informação. Antes, pediu fatos como prova da verdade. Então é isso, o cristão ele ama a verdade. Ama a verdade como Cristo, sendo Cristo a verdade, e ama a verdade no sentido de lutar sempre pela verdade. Não tem medo da verdade, porque crê que a verdade vem da parte de Deus.
Então ele luta para que essa verdade seja conhecida em toda instância, em todo tempo. Ok? Segunda coisa prática. O evangelho deve estar em nossos lábios todo o tempo. Paulo pregou em todas as oportunidades, fosse em sua defesa ou quando questionado sobre o teor de sua fé. Em todo o tempo Paulo estava pregando. Paulo estava preso e se alguém procurava, ele pregava. Paulo era acusado e na sua defesa ele pregava. Em todo o tempo a pregação estava nos lábios de Paulo, assim como deve estar nos nossos. Em todo o tempo e com todas as pessoas em que estamos. Não é no sentido de ser chato, mas de não perder a oportunidade. É no sentido de estar antenado. Estar em nossos lábios o Evangelho é estar antenado às necessidades das pessoas e à riqueza que o Evangelho tem. Ok? Terceira e última coisa. Deus prepara nos momentos difíceis a oportunidade certa para o crescimento e amadurecimento dos seus. Paulo ficou preso 2 anos, depois mais 2 anos em Roma, e foi oportunidade para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para experiências, para momentos onde ele pôde escrever e enriquecer inclusive outros. Moisés escreveu o Pentateuco durante a trajetória no deserto. Lucas escreveu seu evangelho durante essa prisão de seu amigo e mentor. Paulo escreveu aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão durante a longa prisão. João recebeu a revelação de Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Então tudo isso foi oportunidades que Deus deu aí para que essas pessoas fossem enriquecidas antes de tudo na sua fé e pudessem produzir algo que beneficiasse a outros. E tudo isso aconteceu em meio a momentos difíceis. Exílio, separação de amigos, ainda que fosse parcial, a caminhada pelo deserto em fuga, em momentos de aridez, de frio, de dificuldades, de faltas, não do que era necessário, porque Deus não deixou faltar o que era necessário, mas de falta de garantia, de sentimento de poder. Tudo que era levantado tinha que ser para aquele dia, o sustento era para aquele dia, não poderia ser para outro. Então era um momento de grande necessidade, confiança, de onde se exigia confiança. Observa que ainda nesse momento Deus trabalhou, promoveu a oportunidade para crescimento, para amadurecimento dos seus. Bom, espero que você tenha gostado, espero ter contribuído, tá? Ter ajudado e não atrapalhado aí na sua leitura e interpretação. Espero que continue conosco para a gente poder finalizar esses estudos aí até Atos, capítulo 28, pelo menos. Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira.